Estamos nessa série falando sobre a vinda do Espírito Santo, como foi presenciada no dia de Pentecostes. Para tanto, nós vamos abrir as nossas Bíblias em João capítulo 16, a partir do versículo 5, e lendo até o versículo 15. Vamos ficar de pé. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. A justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Que seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Nosso Deus e Pai, ajuda-me agora, não só fisicamente, mas ajuda-me a entregar o que eu recebi de Ti. Acima de tudo, ajuda a cada um de nós a ouvir o que o Espírito tem a nos dizer, pois acumulamos ao longo da nossa vida cristã uma certa bagagem, certas coisas que atrapalham a leitura da Tua palavra e a compreensão da mesma. Mensagens que ouvimos, vídeos que vimos, coisas que atrapalham a clara exposição das Escrituras. Então, Senhor, que a Tua palavra seja clara para nós hoje. Possamos ver claramente o que a palavra tem para nos dizer e que possamos receber, compreender e então viver de acordo com o que a Tua palavra claramente nos diz. Derruba, Senhor, todo obstáculo, todo preconceito, para que possamos aprender com simplicidade e obedecer com fidelidade. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Eu só posso imaginar como deve ter sido ser um dos discípulos de Cristo. Ter tido uma vida simples de pescador. Em alguns casos, nem todos foram pescadores, nem todos os discípulos de Cristo. Havia um coletor de impostos, havia um zelote, havia outros. Mas de uma vida simples e pacata, porque vida de pescador não é uma vida assim, digamos, de muitas novidades. E de repente, ao ser chamado pelo Mestre, começar a seguir os seus passos, fazer parte da sua comitiva, fazer parte daquele grupo que viajava com ele, que aprendia com ele, que sentava aos seus pés, ouvindo coisas extraordinárias e vendo coisas extraordinárias. A multiplicação de pães e peixes. Imagina só estar naquele dia
primeiramente perante uma multidão de milhares e milhares de pessoas. Jesus sobe para o alto e vê a multidão e se volta para eles e disse: vamos alimentá-los. E eles: como vamos fazer isso? Não temos dinheiro para tanto. E então trazem para ele 2 peixes, 5 pães, e ele abençoa esta refeição e começa a partir, e nas suas mãos os pães se multiplicam, nas suas mãos os peixes se multiplicam, e começa a distribuir, começa a encher cestas e distribui, ainda tem mais, e mais cestas, distribui, ainda tem mais, até que milhares de pessoas foram alimentadas, e os discípulos fazendo parte disso, indo e vindo. Eu imagino, ao desembarcarem numa praia e chega um endemoniado, o gadareno, um homem violento, um homem que deixava a cidade toda apavorada, e Jesus repreende a legião que estava nele, que clama, pede permissão para entrar numa manada de porcos. Jesus então os ordena, e os porcos, de repente, a manada toda em disparada se lança ao mar, e a cidade toda se levanta em polvorosa. Sai daqui, sai daqui. Imagina estar com Jesus, fazer parte destes eventos extraordinários. Imagina, em pleno alto mar, ver Jesus andar sobre as águas. Até hoje, por mais que a gente tenha ouvido falar disto, e não é só do conhecimento de cristãos, todos sabem a respeito da história de Jesus andando sobre as águas. Imagina ver isto, como era extraordinário, e como eles devem ter se sentido privilegiados de poder sentar na roda de Jesus Cristo, o Nazareno. Este homem que não era igual aos outros, de ver ele perante os líderes da nação, o sinédrio, os saduceus, os fariseus, os escribas, os homens de grande conhecimento que todos respeitavam tremendamente, tentando derrubá-lo, tentando confundi-lo, e ele com cada palavra calando os maiores líderes da nação. Imagina fazer parte desta comitiva, imagina fazer parte desta roda, imagina ser um dos 3, Pedro, Tiago ou João. Jesus o chama, ele sobe ao monte, e perante os seus olhos ele é transfigurado. De repente a cortina é removida e eles veem Jesus na sua glória, brilhando como o sol, e com ele Moisés e Elias conversando, e Pedro não se contendo, dizendo: Senhor, é muito bom estarmos aqui, vamos construir 3 tabernáculos, vamos erguer 3 tendas, um para cada um, para podermos, e certamente, por que um tabernáculo? Para ter um lugar para poder voltar e perpetuar essa experiência da glória de Deus. Ele diz: é bom estarmos aqui, é bom. Imagina o que passou pela cabeça deles quando Jesus disse: é melhor para vocês que eu vá, é melhor para vocês que eu vá. Eu não acredito que um deles sequer acreditasse no que Jesus estava dizendo naquele momento. O que? Melhor? De jeito nenhum. Imagina. Se eles pudessem escolher entre continuar a conviver com Jesus pessoalmente,
uma outra opção, certamente a escolha seria de Jesus. E eu imagino que seria a nossa escolha até o dia de hoje. Imagina se semana que vem, falando sério, nós pudéssemos escolher entre ter a presença de Jesus Cristo Nazareno no nosso meio aqui, fisicamente, ao invés de alguém ungido pelo Espírito Santo e o Espírito Santo agindo em todos os nossos corações. Nós escolheríamos 10 entre 10, 100% diria, não, queremos Jesus em pessoa. O quê? Imagina, seria muito melhor ter Jesus em pessoa aqui. E Jesus diz para eles algo que certamente era, por todos os efeitos, inacreditável. É melhor que eu vá. Para quê? Para que o Espírito venha, para que outro venha no meu lugar, e ele vai falar em meu lugar, ele vai guiá-los a toda a verdade, ele vai convencer pecadores do pecado, da justiça e do juízo, e mais, ele vai instruí-los e ensiná-los coisas que eu não posso nem falar agora, não posso nem instruir agora, porque vocês não são capazes de receber. Se tornarão capazes de receber, um dia serão capazes de receber, mas até então é necessário que eu vá, e ele então virá e falará em meu lugar. Vamos entender o que isso quer dizer então. Quando ele diz que o Espírito convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Primeiro ele diz, o Espírito vai convencê-los do pecado, porque os homens não creem em mim. O Espírito Santo precisa nos convencer do nosso erro, do nosso pecado, da nossa condição de separação com Deus, porque a grande maioria das pessoas acha que são pessoas boas e que Deus vai recompensar as bondades que nós praticamos. A grande maioria pensa que basta ser uma boa pessoa, que de algum modo e de alguma maneira nós vamos ter uma vida após a morte melhor, que existe um paraíso e que a entrada nesse paraíso será garantida por obras de caridade ou por bondades, mas certamente nós não somos tão ruins quanto os outros. Todos nós nos sentimos um pouquinho melhor do que os senadores e os nossos líderes, porque afinal de contas eles são maus e nós, a grande maioria da população, se sente menos mal do que eles. Em comparação, nós não somos corruptos como eles são corruptos, e nós vivemos num país, o nosso país agora está sob um impacto tremendo e todo mundo se sente revoltado, em vez de entender que eles são a mais perfeita expressão da cidadania brasileira. Eles são a expressão da alma brasileira. Isto é o Brasil. Nós somos isto. Isso que eles praticam, isso que eles fazem, somos nós. É a nação, representa a nação, mas a nação não se enxerga. Acha que esta elite, não é nem uma elite, essa quadrilha é uma anomalia nacional. Porque nós, afinal de contas, somos pessoas razoavelmente boas, nós somos cidadãos de bem. Existem cidadãos de bem, existem pessoas que não fazem o que eles fazem, e nem todos que estão lá fazem essas coisas que nós estamos vendo denunciados pelos meios de comunicação, mas para a grande maioria, as pessoas não entendem a sua condição eterna como sendo desqualificado pelo seu pecado. Acham que de alguma maneira podem fazer por onde para merecer algum cantinho do céu. Tem aquela famosa
imagem na sua cabeça de chegar nos portais e ter São Pedro aí fazendo as contas, dizendo: não, realmente você não matou ninguém, você não chutou nenhum cachorro, você cuidou bem da sua família e dos seus netos, e então você é uma pessoa boa. E tentar dizer ao contrário hoje em dia é considerado um ato de intolerância e preconceito. Mas a essência do pecado, quando nós lemos Romanos 1, a essência do pecado é a rejeição de Deus, da glória de Deus, de não atribuir a Ele a glória que lhe é devido, de não prezar Ele acima de todas as coisas, de não servi-lo de todo o nosso coração, assim como diz o Shema de Deuteronômio 6, ouça Israel, só há um Deus, Deus é um só, amarás a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força, e no Novo Testamento acrescentou, e com toda a sua mente. Jesus disse: o Espírito Santo terá que convencê-los do pecado. Por quê? Porque não creem em mim. O pecado imperdoável, o pecado que Deus não perdoa, é a rejeição do seu Filho. Todos os outros pecados Deus perdoa, mas esse Ele não perdoa, a rejeição do seu Filho. E só o Espírito Santo pode nos convencer deste fato, pois é um fato que quem não se rende ao Filho, quem não se entrega ao Filho, quem não confessa o Filho, não terá perdão. Este é o pecado. Só o Espírito pode nos trazer a um conhecimento de Deus. Ele é o único caminho para Deus, Ele é a única verdade, Ele é a fonte da vida. Eu estava sentado ao lado, eu já contei essa história, vou só repetir rapidamente para quem não ouviu. Eu estava sentado no avião ao lado de um homem que virou para mim e disse: você faz o quê? Esse eu sou um tipo de padre. Eu não tinha muita paciência, eu vi que era um homem assim bem complicado. Ah, você é padre? Pois eu sou gay. O que há de errado comigo? Eu disse: olha, a única coisa errada com você é que você não conhece a Deus. Aí ele começou a argumentar, ele queria argumentar sobre o seu estilo de vida. Disse: seu problema não é seu estilo de vida, seu problema é que você não conhece Deus. O pecado, eu me lembro que eu convidei um homem para a igreja uma vez, e ele disse: eu não posso ir para a igreja porque eu fumo. Ele disse: não, vem fumando, pode vir, traz seu cigarro. Não pode fumar dentro da igreja, mas não vai ser por causa do cigarro, você precisa conhecer a Deus. E nós achamos que o que nos desqualifica é um ato ou uma atitude ou alguma coisa diferente. E quantas pessoas me fazem essas perguntas pela YouTube? Eu tenho esse canal da YouTube que já vai para quase, está se aproximando a 9 milhões de visitas. E quantas pessoas não me mandam uma pergunta: é pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? É pecado... eu não vou começar a enumerar todas as coisas, mas a pergunta é: o que me desqualifica com Deus? E o que nos desqualifica é rejeitar Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. E só o Espírito Santo pode convencer pessoas disto. A espiritualidade não realça a nossa vida, muda a nossa vida completamente. Não é uma dimensão assim a mais. A vida com Deus, a vida espiritual, começa por abraçar e confessar Jesus Cristo. E o que nos separa de Deus é o pecado de rejeitá-lo.
Só o Espírito Santo pode convencer. Você não pode convencer quem quer que seja este fato. Você não pode levar pessoas a entender. Só o Espírito Santo pode fazer a ficha cair, pode convencer o coração humano de que o que o desqualifica com Deus é a sua rejeição da pessoa de Cristo. Mas ele também convence sobre a justiça. O que quer dizer isso? O que quer dizer isso? O Espírito nos convence da justiça, e Jesus disse: porque eu vou para o Pai. Como assim? Como assim? O que isso quer dizer? Bom, nós sabemos que Cristo veio em forma de homem. Ele andou entre nós, ele se esvaziou da sua glória, ele se vestiu da nossa frágil humanidade, ele nasceu da Virgem Maria, cresceu, e no dia acordado entre ele e o Pai, o que Jesus fez foi tomar sobre si a culpa de nós todos. E então o Pai o castigou em nosso lugar, mas não parou aí. Cristo então foi levado e ele apresentou o seu sangue como pagamento pelos nossos pecados. Ele voltou para o Pai e completou a sua obra fazendo propiciação, ou seja, fazendo pagamento pelos nossos pecados com o seu próprio sangue. Hebreus 9, abra por favor, Hebreus 9. Hebreus 9, versículo 11. Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, de uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Foi pelo sangue de Cristo que ele estabeleceu a justiça divina, satisfez a justiça divina. A fé cristã não é uma série de preceitos que fazem com que sejamos pessoas melhores do que fomos anteriormente. Não é uma lista de coisas que levam-nos a viver de uma maneira mais ética, mais correta ou mais até piedosa. Não, a vida cristã, a justiça que nós temos perante Deus não se estabelece pelos nossos atos. A justiça, ou seja, a nossa justificação, o que nos justifica perante Deus, é o sangue de Jesus Cristo que foi apresentado no tabernáculo eterno e perfeito perante o Pai. Há pessoas que acham que, mesmo cristãos, ainda precisam justificar a sua existência por atos bondosos.
Eu estive num casamento há alguns meses atrás, e um senhor caridoso, diretor de um hospital, embora advogado, ele disse: eu estou trabalhando com pessoas carentes, eu estou fazendo o bem, eu tenho certeza que isso vai redundar em justiça para mim perante Deus. E eu disse: a única justiça que você tem perante Deus já foi conquistada pelo seu Filho Jesus Cristo na cruz. Nada que você pode fazer pode justificá-lo. Nada que você pode fazer pode te apresentar perante Deus justificado e aceito por Deus. Você não pode se fazer aceitável por Deus, porque tudo que você faz, por melhor que seja, ainda é tingido pelo pecado, ainda é tingido por sua natureza, que continua até o dia em que Cristo voltar, e então nós seremos transformados, e não haverá mais tentação, e não haverá mais pecado. Mas nós somos, até hoje, imperfeitos no nosso serviço a Deus. Você nunca pode se estribar, você nunca pode descansar no fato de que, não, agora eu já satisfiz de algum modo a justiça de Deus. Você é incapaz de justificar-se perante Deus. Nós somos incapazes de nos justificar na presença de Deus. Nada que nós fazemos, por mais caridoso que pode parecer, por mais amoroso que pode ser, por mais motivado pela palavra de Deus que pode ser, será apresentado perante Deus como justificativa de quem nós somos. A única coisa que me justifica na presença de Deus é o que Jesus fez. A justiça me é atribuída. Assim como o meu pecado, na sua essência, é a rejeição de Deus, a minha justiça, ao contrário da rejeição, é a minha submissão ao Filho de Deus. Não existe um código pelo qual eu posso viver que me justificará perante Deus. Quando eu chegar perante Deus, eu não posso dizer: olhe as boas coisas que eu fiz, olhe quantas pregações eu fiz, olhe quantas pessoas eu ajudei, olhe quantas... Nada disso importa, porque o crivo de aceitação divina é o Filho. Literalmente, a obra de Cristo é aplicada à minha vida, apagando todos os meus pecados, todas as minhas falhas, todas as minhas insuficiências. A justiça que eu tenho perante Deus é aplicada a mim, não é conquistada por mim. E só o Espírito Santo pode nos convencer disto, ao ponto de pessoas que tentam, em nome da fé, se justificar, são pessoas carnais, não são pessoas movidas pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo convence do pecado, mas o Espírito Santo também convence do Espírito, aliás, da justiça. O Espírito convence da justiça. A nossa única justiça perante Deus é o que Cristo fez. O Espírito mostra e convence-nos que nossa justiça não leva a nada. Não somos capazes de agradar a Deus no sentido de nos tornarmos aceitáveis a Deus. Sem a obra de Cristo, ninguém é aceitável. Sem a graça de Deus, ninguém presta. Sem a graça de Deus, ninguém pode chegar à mesa do Senhor. Sem a graça de Deus, não podemos sequer dobrar o nosso joelho e esperar que Deus ouça a nossa oração. Há pessoas que tentam assumir certos ares com Deus, e quando oram com um certo cerimonial, pensando que talvez por uma oração piedosa Deus vai nos ouvir. Deus só nos ouve porque seu Filho fez o caminho para nós. Ele só nos ouve porque é o seu Filho que intercede por nós. Ele só nos ouve porque o Filho apagou a nossa ficha. Ele apagou a nossa ficha
de delitos, de pecados, de falhas. Nada me recomenda a Deus. Até os meus atos são atos frágeis, são atos falhos, são obediências mistas. A minha obediência é mista com a minha carnalidade, com aquilo que ainda me causa angústia, que ainda me causa transtorno, que ainda me aflige, as tentações, o orgulho. Quantas vezes eu já voltei para casa depois de pregar aqui, ou em qualquer lugar, e senti que não fiz tão bem quanto eu deveria ter feito, não consegui pregar tão bem quanto eu deveria pregar. E eu voltando para casa, às vezes com lágrimas, dizendo: Senhor, me perdoa, eu queria ter feito melhor. Eu entrego as tuas mãos. Esses domingos não são tão ruins quanto os domingos que eu achei que eu arrebentei. Esses são os domingos mais perigosos. Quando eu disse: olha, hoje mandei brasa, hoje arrebentei. Como diz os sofistas, hoje botei para baixo. Não. E o Senhor diz: meu filho, tudo que você fez, por melhor que fosse, ainda precisou da minha graça e da minha misericórdia. Porque só o Espírito Santo pode nos convencer. Só o Espírito Santo pode nos convencer do pecado e da justiça. Então eu tenho que dizer: Senhor, em tuas mãos eu sirvo, mas é o Senhor que faz a obra. Nós semeamos, mas de Deus vem a colheita. Nós fazemos o que nos cabe fazer, e o Senhor é que faz a obra realmente. Mas Ele nos convence da terceira coisa. E agora estamos falando do convencimento que o Espírito faz para com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Ele convence do juízo. Por quê? Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Há pessoas que imaginam que o veredito da nossa vida ainda está por vir. Há pessoas que acham que e volto a essa questão de justiça própria, acham que, bom, se eu conseguir fazer o bem o bastante, se eu conseguir acumular créditos ou pontos a meu favor, então um dia eu vou ouvir o veredito. Mas a verdade é que toda impiedade já foi julgada. Toda impiedade já foi julgada. O diabo não perde por esperar, porque ele já está condenado. E todo aquele que rejeita a Cristo já está condenado. Ou seja, o dia de se render a Cristo é hoje, é já, é agora. O Espírito Santo nos convence que juízo já existe, já paira sobre nós uma sentença. Não precisa de segunda instância, não precisa ir para o Supremo. Já fomos condenados se nós rejeitarmos a Cristo. Não importa como nós vivemos neste mundo, nós não estamos vivendo um período de teste para ver se a gente dá certo ou não. Nós estamos vivendo já debaixo da sentença final. Assim como os que estão em Cristo já vivem hoje a realidade que está por vir. Aquele que está em Cristo está salvo hoje e será salvo eternamente. E aquele que não está em Cristo já está condenado. Isso não tem que esperar o trono do juízo final de Deus. É claro que todos têm um encontro marcado com Deus e nós vamos ouvir o veredito, mas esse veredito já foi dado. O Espírito Santo nos convence que nós não temos um prazo, digamos, de graça, que o dia da nossa salvação é hoje,
assim como o dia da nossa condenação é hoje. A urgência de se render a Cristo é obra do Espírito Santo. A certeza de que precisa se converter agora, isso é obra do Espírito Santo. Há pessoas que dizem: não, eu vou primeiro viver a minha vida, eu vou gozar da minha juventude, eu vou fazer as minhas loucuras, depois eu vou pensar em servir a Deus, depois talvez eu me converta, mas agora eu quero minha liberdade. Não, condenação começa já, é hoje, e o Espírito Santo é quem convence. Não há como ser menos condenado ou menos salvo. Ou você é condenado a caminho da perdição, ou é salvo a caminho da redenção final e da glória de Deus. O Espírito mostra que salvação, assim como condenação, é decidido agora. É já. Já. A urgência não podia ser maior. Mediante fé em Cristo, ou mediante a sua rejeição, a nossa eternidade é decidida hoje, é decidida já. Nós não podemos convencer pessoas disto. Eu não tenho capacidade de convencer quem quer que seja desta realidade e dessas verdades. Só posso testemunhar da verdade que a Bíblia afirma. A mim cabe proclamar a verdade de Cristo. A mim cabe proclamar a realidade do nosso pecado. A mim cabe proclamar e testemunhar do fato de que haverá um juízo final. Eu não posso convencer os meus parentes, eu não posso convencer os meus colegas, eu não posso convencer os meus vizinhos. Por mais que eu tente, eu não posso convencê-los. Conversão nunca acontece fruto de um debate. Me convença que há um Deus, me convença que eu sou pecador. Nada pode convencer, mas eu tenho que dizer a verdade, pois só a verdade liberta. Que quer dizer que a nossa pregação, a verdadeira pregação do verdadeiro evangelho não pode ser: venha a Jesus para ficar de bem com a vida. Isso não é a mensagem cristã. A mensagem cristã não é: vem para Jesus para prosperar e ganhar um carro novo, um emprego novo. Essa não é a mensagem cristã. A mensagem cristã é: você é um pecador e precisa de Deus, você precisa ser salvo do seu destino, que é a perdição, e só Jesus comprou a sua salvação, só Jesus salva. Ou seja, se nossa proclamação não for fundamentada na verdade, o Espírito Santo não poderá convencer quem quer que seja da verdade. Se não ouvirem a verdade, então não poderão ser convencidos da verdade. Há pessoas na igreja hoje, por uma questão de interesse próprio, e muito passageiro e muito carnal, estão na igreja porque querem se sentir bem, estão na igreja porque querem algum benefício, estão na igreja porque querem passar no vestibular ou no Enem, estão na igreja porque querem uma vida melhor neste mundo, mas não é isso que é o evangelho. E portanto há pessoas claramente assistindo à igreja que não são salvas, que não conhecem Cristo, porque nunca dobraram seu joelho para pedir perdão pelos seus pecados. Fizeram correntes de 7 semanas, fizeram correntes, compraram as bugigangas e os patuás e as coisas evangélicas que você vê por aí, e acham que por ter essas coisas, elas estão de bem com Deus. Não estão. A única coisa que resolve a nossa vida com Deus é o sangue de Jesus Cristo, e reconhecer o nosso pecado e nos converter a Cristo. Nós somos incapazes de convencer quem quer que seja disto, mas nós temos que pregar isto. E esta é uma igreja que prega o evangelho. Esta igreja volta e fala disto vez após vez após vez. Por quê? Porque se nós não falarmos a verdade, ninguém será liberto, pois só a verdade liberta. E é o poder do Espírito Santo que convence do pecado,
porque pessoas rejeitaram Jesus. Da justiça, porque Ele voltou para o Pai e apresentou seu sangue para comprar a nossa salvação. E do juízo, porque hoje nós não estamos todos no mesmo pé com Deus. O mundo se divide entre os condenados desde já e os salvos desde já. Literalmente, estão divididos entre os salvos e os condenados. E o momento que a nossa vida acaba, acabou toda a chance de mudar. O momento que fecharmos os olhos, acabou. Não existe um purgatório, não existe um prazo de vamos ver agora como é que fica. Não, nós estamos condenados, ou nós somos mortos ambulantes, ou nós somos os redimidos do Senhor, cuja vida está escondida em Cristo Jesus. Não existe uma terceira categoria. Não existe. Agora, para os que estão em Cristo, porque o Espírito Santo vem para convencer o mundo, mas ele tem um ministério para nós também. Para nós. O Espírito Santo veio para continuar a nos falar a respeito de Cristo, para nos mostrar a sua glória, para nos levar uma vida mais profunda em Deus. E nós precisamos disto. Oh, gente, como nós precisamos de uma vida mais movida pelo Espírito Santo. Nós precisamos ouvi-lo mais. Nós precisamos deixar que Ele nos encha mais. Em João 8, versículo 31, abra por favor. Ele diz essas palavras tão conhecidas por nós. João 8, versículo 31 e 32 diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. A pessoa que começa a sua jornada com Cristo é um recém-nascido. Todo recém-nascido precisa de cuidados, precisa de leite, precisa de proteção, precisa ser trocado, precisa ser ensinado os primeiros passos, precisa aprender a ser gente. Há potencial, você olha na criança e diz: tem os olhos do pai. Com um pouquinho de tempo, você descobre se é uma criança mais para cabeça ou mais para coração, se é mais extrovertido, mais introvertido, mas ele só chega à sua plenitude com o passar do tempo, aprendendo com os pais. O pai que não ensina o filho, condena o filho a ser um mal criado. O pai que não conduz o filho e corrige o filho, condena o filho a ficar aquém do seu potencial. O Espírito Santo nos foi dado para nos trazer maturidade e crescimento, para nos continuar a nos convencer de fatos espirituais, de realidades espirituais que se resumem na frase: a glória de Cristo Jesus. Nos trazer a plena
estatura, a plena maturidade em Cristo. E é importante que nós amadureçamos em Cristo. É sempre bonito ver um recém-convertido, seu entusiasmo, seu jeitão, mas tem que amadurecer, tem que crescer, tem que, tomar os primeiros passos, cair um pouquinho, aos trancos e barrancos, se levantar, e com o tempo, ao permanecer em Cristo, ao permanecer na sua palavra, ele vai aprendendo os preceitos que vão norteá-lo e que vão lhe dar uma vida plena em Deus. Mas quem opera essa maturidade não somos nós temos que permanecer na palavra, mas quem continua a nos ensinar no nosso íntimo é o Espírito Santo. Ele continua operando em nós, nos trazendo ao entendimento e à maturidade necessária. Não podemos apenas crescer pelo conhecimento frio e distante da palavra de Deus. Eu estudei, no meu primeiro ano de faculdade, eu fiz um ano de faculdade, depois eu transferi para uma outra, mas no meu primeiro ano eu tive que estudar o Velho Testamento com um professor que se disse cristão, mas ele não cria na Bíblia, ele não cria no Deus do Velho Testamento. Para ele o Velho Testamento não passava de literatura antiga, e ele queria me mostrar que Israel atravessou o Mar Vermelho numa época de seca. Então, como tinha pouca água naquela época do ano, era fácil eles atravessarem, o leito. E eu então perguntei: e professor, então como é que ele afogou o exército de Faraó com apenas alguns centímetros de água, se eles atravessaram depois o exército de Faraó? Mas aí claro que eu fui corrigido por estar fora de ordem, eu estava sendo petulante, por fazer uma pergunta essas. Ele, deixa eu lhe ensinar a verdade sobre a Bíblia, porque ele disse: a Bíblia está cheia de mitos, ou seja, ele aprendeu, ele tinha um doutorado em teologia, mas o seu conhecimento da Bíblia não redundou em conhecimento do Senhor da Bíblia. Não se transferiu a sua vida íntima com Deus. Ou seja, o Espírito Santo não estava atuando no seu íntimo. Para nós crescermos na palavra, precisamos do Espírito Santo falando no nosso íntimo e nos trazendo a maturidade. Veja só o que Jesus disse, voltando ao nosso texto inicial, João 16, versículo 12. Isto falando aos homens com quem ele havia convivido 3 anos. Ele disse: tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido. Teologia, a boa teologia, nos leva a glorificar o Senhor. A boa teologia não serve para debates na internet. A boa teologia não serve para fazer de nós pessoas mais espertas ou conhecedoras da verdade. Todo conhecimento deve nos levar a glorificar o Filho de Deus, a uma vida de devoção, a uma vida de temor, a uma vida de glorificação de quem Jesus Cristo é. A boa teologia nos humilha, porque quando nós vemos a glória de Deus, quando nós contemplamos a glória de Deus, como nós falamos há 2 semanas atrás, ao falarmos sobre Isaías, quando Isaías estava no templo, Isaías 6,
no ano em que o rei Uzias morreu, ele se viu perante o Senhor, ele estava servindo no templo e de repente ele viu a glória de Deus e ele então gritou: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros e vive entre homens de lábios impuros. Ele viu a sua condição. E quando nós vemos a glória de Cristo, quanto mais nós convivermos com Cristo, mais nós vamos entender o quão devedores nós somos da graça de Deus. Ninguém tem um doutorado em espiritualidade, ninguém galga uma posição. Eu tenho uma brincadeira com o Betão diz que eu sou um bispo humilde. Eu digo: olha, eu sou humilde pra caramba, eu tenho um cartão VIP de humildade, é cartão dourado, né? Cartão de ouro de humildade. Aí a gente brinca: meu bispo humilde, olha, humilde pra caramba, tem sala VIP até para humilde, né? Não tem poltrona, só tem banquinhos de madeira assim, mas a gente brinca, por quê? Porque não existe isso, não existe isso. No momento que você pensa: ah, eu sou humilde, acabou a sua humildade. No momento que você começa a pensar: ah, eu sou muito espiritual. Um pastor uma vez sentou comigo e disse: olha, eu sou tão espiritual, eu não sei como é que eu consigo ser carnal de vez em quando. Eu ouvi, eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Eu não vou nem dizer quem é, porque vocês vão reconhecer o nome. Mas eu virei para ele e disse: olha, eu sou tão carnal, eu não sei como é que eu consigo ser espiritual de vez em quando. A verdade é que quanto mais próximos de Cristo, mais nós entendemos o quão desqualificados nós somos sem Ele, e que nós não crescemos em humildade. Isso é um contrassenso. Quanto mais maduros nós formos em Cristo, mais nós vamos depender da sua misericórdia. Lutero disse: quer ver quão pecador você é? Tenta viver uma vida impecável, e você verá o quão você é um pecador. Leia a palavra de Deus, bota seu joelho no chão. Em vez de você se sentir mais e mais nobre, você vai se sentir mais e mais como pó de onde você veio. Mas você se sentirá como um vaso de barro, um vaso de lama, e então você clamará como Isaías: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Paulo, grande apóstolo, um homem que viajou o mundo antigo, abrindo igreja em cidade após cidade, um homem perseguido, um homem que tinha sido chicoteado, que tinha sido náufrago, que tinha sido perseguido tremendamente. Quando finalmente ele foi falar dos seus credenciais, ele disse: eu sou o chefe dos pecadores. O chefe. Ou seja, nem nisso ele foi humilde. Ele quis ser o chefe, o maior dos pecadores. Eu sou o maior dos pecadores, ou seja, o mais miserável. O Espírito Santo revela Cristo, e ao revelar Cristo nos leva a depender mais e mais dele. Ele fala de coisas que não somos capazes de ouvir. Quando você é um recém-convertido, você não entende isto exatamente, mas com o passar do tempo o Espírito vai mostrando o quão nós dependemos dele. Se nós permanecermos nele e as suas palavras permanecerem em nós, conheceremos então a verdade, e é a verdade que nos liberta. Quando eu vejo o quão incapaz eu sou liberto de tentar me justificar, eu sou liberto de tentar galgar algum tipo de hierarquia baseada nas minhas realizações, e eu entendo que vivo pela graça de Deus somente. O Espírito Santo nos foi dado, o seu ministério é fiel. Se pregamos o Evangelho, temos que pregar o Evangelho verdadeiro, que nós somos vis pecadores, salvos pela graça somente. Vamos orar. Amado Deus e Pai, a Tua palavra é verdadeira e fiel.
é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho e é uma espada de dois gumes que separa o que é de Deus daquilo que não é. Revela, ilumina toda a nossa pretensão, denuncia o que se esconde nas trevas, o orgulho, a autojustificativa, a vanglória, a ambição, a sujeira que ainda há dentro de nós. E então clamamos: tem misericórdia de nós. Como o publicano que se curvou no templo, se escondeu num cantinho, batendo no peito, disse: tem misericórdia de mim, um pecador. Esta é a nossa oração, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, limpa-nos, purifica-nos. Tem misericórdia, Senhor, e perdoa os nossos muitos pecados, pois nós os temos. Senhor, que o Espírito Santo continue a operar em nossos corações, a nos ensinar e a revelar o Filho, a glorificar o Filho de Deus em nossas vidas. Que nós sejamos pessoas mais movidas pelo Espírito de Deus. Nós te pedimos. Amém.